passamos a palavra ao presidente do Sincer, para o senhor Amarildo Romanazzi. Boa tarde aí ao presidente, a qual eu estendo cumprimento a todos os vereadores e vereadoras presentes. E queria parabenizar essa casa, Eu já vim aqui em diversas audiências e nunca vi essa casa tão repleta. Todos os vereadores presentes, parabéns a todos vocês. Sinal que vocês têm mesmo compromisso e responsabilidade e querem de fato resolver esse impasse. Eu não vou me ater à parte política não, porque nós contratamos um especialista, ele que vai dar o show aqui. Eu quero dizer aqui o seguinte, a indignação que nós, dos sindicatos servidores públicos, encontramos contra essa administração. Nós temos um diretor, um secretário de Fazenda, que é do quadro efetivo da Prefeitura. Temos uma secretária de administração, também do quadro efetivo da Prefeitura. E a gente depara tanto o secretário da Fazenda quanto a secretária de administração fazendo reuniões com servidores locais de trabalho, de forma a ameaçar o trabalhador, a intimidar o trabalhador, a vir para um movimento que é um movimento legítimo, legal, um movimento correto. Tivemos um embate, tanto na Regional Leste, quanto na SETA, quanto no HPS, e vejo isso muito desnecessário, porque a prática usada pela administração, o Fulvio a todo momento com essa cara de ironia, um desrespeito sem igual, isso sim, nós estamos aqui, Fulvio, nós estamos com seriedade, com responsabilidade, para debater um tema importante. Você fica fazendo essa cara de bobo, por que isso? Para que essa necessidade? Não precisa disso. Seriedade e responsabilidade. Você é um representante de uma categoria. Então, gente, deixar bem claro. Gente, é simples, para o tempo. É simples. Quer ver aqui? Quer ver quem é trabalhador de verdade? Levanta a mão quem está no movimento. Levanta a mão quem está no movimento. Levanta a mão quem está no movimento. Levanta a mão. Agora, olha aí o resto. Levanta a mão. Então, pronto. Nós estamos aqui, trabalhadores, falando com trabalhadores. Então, é isso mesmo. Intimidação, falta de respeito. Quem recebe um parecer e quer pegar um parecer e fazer ele virar lei, ignora a lei de greve, isso é um absurdo. A lei de greve tem que ser respeitada sim. Se a prefeitura entende, se a prefeitura entender que a greve é legal, que ela vai na justiça, mas que não fica ameaçando o trabalhador. Vai para a justiça, torna a greve legal. E aí sim, aí nós vamos baixar a cabeça. Agora o que não pode é ficar dizendo aí para os trabalhadores que o sindicato perdeu o prazo, que o sindicato não quer negociar. Isso não é verdade. Nós estamos negociando. Primeira reunião nossa com a administração, pauta protocolada em fevereiro. Primeira reunião, 17/3. Iniciamos a nossa negociação em março e tivemos sequência de reuniões. Só no dia 19 de abril, está lá para comprovar as atas, somente no dia 19 de abril foi oferecida uma proposta. Proposta essa que foi levada para a Assembleia, mesmo posterior à administração ter recebido a notificação da Associação do Município. Levamos para a Assembleia. Imagina se essa proposta tivesse sido aprovada em Assembleia pela categoria. Olha que coisa ridícula. Aí você volta, foi aprovada a proposta, mesmo ela sendo ruim. E aí você toma na cara que não tem direito nem receber aquilo. O ano passado prometeram vários processos seletivos. Essa administração que está aí não vai nomear ninguém dos processos seletivos internos. Ninguém. Estou desafiando aqui. E quero deixar bem claro. Essa administração está fazendo uma proposta mentirosa. Ela mata 2015, 2016 e antecipa a negociação de 2017. Ou seja, o ano que vem só teremos 6 meses para negociar. Se ela paga de janeiro a junho, o ano que vem ela não vai pagar de novo o índice que ela já pagou. Então, eu queria até que o advogado estivesse atento a isso. O ano que vem nós vamos receber só de julho a janeiro. Então,
Então, ele está antecipando 6 meses do ano que vem. E aí não tem coragem também de falar essa verdade. Está dizendo que o sindicato não quer pegar. Mentira, queremos sim. Queremos 2015 a 2016. E queremos, se ele quiser antecipar esses 6 meses, ótimo. Vamos ficar muito felizes. Agora eu quero ver se o jurista está aqui, se eles podem pagar 2 vezes o mesmo índice. Pagar janeiro a julho, e depois se ele vai pagar de novo, de janeiro a dezembro de 2016. Não vai. Então, é mais uma vez o calote estabelecido. A palavra agora ao advogado especialista em direito eleitoral da Faculdade Mackenzie de São Paulo, doutor Alberto Luiz Mendonça. Vamos só, a audiência está transcorrendo bem, vamos tentar evitar esse confronto pessoal, acho que isso não leva a gente a lugar nenhum. Vamos passar a palavra agora ao advogado por 20 minutos. Depois nós passaremos a palavra ao procurador-geral do município por igual tempo de 20 minutos. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Meu nome já foi declinado, meu nome é Alberto, eu sou só advogado, tento estudar alguma coisinha dentro do direito. Eu quero agradecer, senhor presidente, pela oportunidade. Não é a primeira vez que eu participo de audiência pública, mas eu também, assim como outros que vieram antes de mim, tenho que parabenizar. Eu dou aula em São Paulo, no Mackenzie, faz quase 20 anos. Eu tenho esse corpinho de 20, mas já tenho bem mais que isso. Então, já tem quase 20 anos, e eu insisto com os meus alunos que a gente tem que ter participação política, participação para, talvez, e alguém já mencionou isso aqui, talvez se a gente tivesse isso há mais tempo, o Brasil não ia estar tão prejudicado quanto está. Então, vocês estão dando exemplos, e eu vou levar isso lá no Mackenzie e vou mostrar para os meus alunos, eu vou falar para os meus alunos, presidente. O senhor está de parabéns por conduzir uma audiência com tanta seriedade e com tanta educação. Quer dizer, eu estou também muito, alguém falou isso aqui, muito motivado, muito contente de estar participando junto com vocês. Agora, eu espero não levar vaia, senhor presidente, mas, na verdade, dentro, né, daquelas definições políticas que a gente tem por aí, talvez eu seja muito mais coxinha do que próximo da categoria sindical, dos sindicalistas, porque essa é a minha origem. E por que eu estou falando isso? Alguém mencionou que talvez eu fosse criticado, eu fosse cobrado por vir de São Paulo. O problema de vir de São Paulo não tem nada a ver, eu sou só um advogado, a minha OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil, eu sou advogado do Brasil inteiro, não interessa ser São Paulo, eu sou juiz de fora. Eu vim aqui para falar de direito, também não vim aqui para falar de política. Eu vi lá fora o pessoal falando de dengue, não sei o quê, eu não estou aqui para falar disso, tá? Eu estou aqui para falar de direito e de direito dos servidores. Também em relação a, eventualmente, cobrança ou pressão política para que servidores façam esse ou aquele movimento ou venham apoiar esse ou aquele, também é uma coisa importante deixar destacado. Eu tenho responsabilidade profissional e o vereador Betão comentou isso aqui hoje. Como é que eu vim parar aqui? Quer dizer, eu vim parar aqui através de uma informação do jornal e depois de busca da internet, então eu tenho responsabilidade por aquilo que eu falo, eu tenho que sustentar aquilo que eu escrevi, aquilo que eu assinei, que os senhores vereadores receberam cópia. E é para isso que eu estou aqui. Então, por que eu estou mencionando isso? A nossa contratação não é assim. Lógico que o senhor está defendendo os interesses do Fórum Sindical, porque o senhor está recebendo para isso. Não, a contratação é o contrário. A partir da ciência do nosso posicionamento jurídico, alguém foi lá e perguntou, o seu posicionamento é esse? Esse posicionamento está em consonância, de acordo com aquilo que nós precisamos defender. O senhor aceita defender o nosso posicionamento? E aí sim, mediante pagamento de honorários? Evidente que sim. Então não é aqui, não é por esse motivo que eu estou aqui. Ninguém compra parecer. Eu vim aqui para sustentar aquela decisão, aquela motivação jurídica que está aqui, tá? Então, dona Maria Elisa, por que eu perguntei o seu nome no início? Porque a senhora falou que é daqui de Juiz de Fora, nasceu, cresceu e como é que a senhora usou uma expressão, é netaiada, não é isso? Pois é, então, dona Maria Elisa, ontem me perguntaram quando eu cheguei aqui, qual era a minha vinculação com Minas. A minha avó é de São Sebastião do Paraíso, e hoje de manhã eu vi a televisão que o prefeito lá desapareceu de São Sebastião do Paraíso, né? Mas isso é outro problema. Eu não vim aqui falar de política, senhor presidente, eu vim aqui falar de direito. Os vereadores, o parecer foi patrocinado pelo Fórum Sindical, portanto, é do cliente. Se o cliente disponibilizou isso e
colocou, né, protocolou para a Prefeitura, então a Prefeitura tem conhecimento e os vereadores também têm. Eu não preciso ficar repetindo aquilo que está escrito aqui. Eu sou professor também. E eu vi a manifestação de uma professora, uma das que falou, e eu me senti sensibilizado, porque eu vejo como a gente, e eu sou também, como a gente tem que tomar cuidado com o que fala, e ela foi perfeita na manifestação dela. Falou, olha, eu quero o meu direito constitucional. E a Constituição é de 88, ainda que nesse dispositivo especificamente tenha havido uma emenda, aí o vereador Betão falou, que é a emenda 19 de 98, portanto 10 anos depois. Mas eu quero meu direito constitucional e ninguém pode tirar o direito constitucional de ninguém. Eu não gosto muito dessa discussão, por isso que eu falei que de repente eu estou mais para o lado dos coxinhas, essa discussão de luta de classes, servidores públicos são uma casta diferenciada, uma casta especial, que tem um tratamento diferente da população. Isso para mim é um discurso político, e eu insisto, eu não vim aqui para fazer discurso político, mas é um discurso político para de repente colocar a população contra os servidores. Não, os servidores têm família, servidores têm conta para pagar, alguém falou que está tudo aumentando, então merecem essa recomposição de acordo com a Constituição. Então, o que eu quero destacar? Eu pedi para o pessoal da técnica, me orientaram, né? Falaram, o pessoal da técnica avisa para colocar lá. Então, eu não vou repetir tudo aquilo que foi falado, nem tudo aquilo que está escrito no parecer. Não precisa, eu sei que os vereadores eventualmente vão ser chamados a votar. Eu vou falar pontualmente e aí eu vou me permitir fazer só uma correção de tudo aquilo que eu ouvi até agora. Uma pequena correção. Parece que a situação jurídica está na seguinte condição: vale a Constituição ou vale a lei eleitoral? Eu acho que esse raciocínio está absolutamente incorreto. Senhores vereadores que vão discutir isso de repente mais tarde, a gente não tem que escolher se eu sigo a Constituição ou se eu sigo a lei. E por que não? Se em algum momento tiver que fazer isso, eu dou aula de direito constitucional, a gente tem uma coisa que a gente chama de hierarquia de normas jurídicas. Então, é lógico que a Constituição prevalece sobre a lei, mas não é o caso aqui. Nós temos os dois diplomas que podem ser aplicados ao mesmo tempo, concomitantemente. E por que isso? Porque a Constituição fala do reajuste anual, assegura o reajuste anual. A lei eleitoral fala de reajuste no ano da eleição. São duas coisas diferentes. Eu não estou entendendo por que estão colocando em oposição isso, ou uma coisa ou outra. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Pelo que eu entendi do Fórum Sindical, até os servidores aqui nem estão postulando isso. É verdade? Não estão postulando o reajuste anual da Constituição, está lá, inciso 10, e também reajuste no período eleitoral, como falou o presidente Amarildo, até junho. Eu entendi pelos números que isso não está sendo reivindicado, mas no nosso parecer nós até dissemos que se os servidores quiserem, eles têm o direito de reivindicar isto. Da Constituição é indiscutível. O da lei eleitoral a gente pode ver os índices até maio, até junho, e aí o que disse o Amarildo, se houver um reajuste relativo a janeiro a junho, na verdade é antecipação do próximo aumento anual. Então, se o prefeito chegar, o próximo prefeito, né, janeiro de 2017, vai ser outro prefeito ou o mesmo, não me importa. Se o próximo prefeito for dar, então, o reajuste anual, vai ter que descontar essa antecipação. Então, a fala do Amarildo está corretíssima. Não pode pagar duas vezes, né, o mesmo período. Tá? Agora, isso é negociação. Eu não estou aqui, não faço parte da negociação. Isso é negociação. Então, vamos lá na Constituição. Remuneração dos servidores públicos e os subsídios que trata o parágrafo 4º somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Por isso tem a mensagem aqui, né? Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada, vejam a expressão da Constituição, professora que falou agora, vamos ensinar para o pessoal que tem dificuldade, professora, assegurada, é um direito, não é favor, é um direito. Vamos lá. Assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção. Então, se aqui foi janeiro de 2015 e dezembro de 2015, está escrito lá na Constituição, assegurada. Então, isso não é favor, é obrigação da Prefeitura. Se isto for, vamos lá, se isto for, esse reajuste, esse índice, né, for aplicado em janeiro, em fevereiro, em março e em abril,
e aí eu não estou chutando os meses, estou falando até abril, é um problema também de negociação entre os servidores e a prefeitura, mas o direito está assegurado ali. E se eu fizer o pagamento, o reajuste em abril, ele vai valer, ou normalmente os índices vão ser de janeiro a dezembro, ainda que eu esteja pagando em abril. Está faltando janeiro, fevereiro, março, não é? Então, são duas coisas diferentes. Então, falamos da Constituição, está lá, parágrafo 10. Vamos colocar a lei? A lei eleitoral? Lei eleitoral, que é conduta vedada. Como eu já fui apresentado, eu tento estudar um pouquinho de direito eleitoral. Resto eu não sei, mas eu tento estudar um pouquinho de direito eleitoral. Por que o legislador lá em Brasília, não são os vereadores aqui em Juiz de Fora, por que o legislador lá em Brasília colocou esse capítulo que trata das condutas vedadas? Alguém já falou aqui com muita inteligência, não sei se foi o senhor, alguém falou com muita propriedade aqui. O legislador colocou essas condutas vedadas para evitar que o prefeito, governador e presidente de plantão usem esse reajuste para comprar voto. Então, o que precisa, e eu entendo que o prefeito tenha receio, e tem que ter mesmo, eu entendo que o prefeito tenha receio de praticar uma ilegalidade. Agora, esta ilegalidade prevista no inciso 8º, se o inciso 8º for desrespeitado, significa a intenção de trocar voto pelo reajuste. Reconhecer direito de servidor não é trocar voto, cada um vota em quem quiser. O problema é chegar aqui no microfone e dizer: só dou o reajuste se eu for reeleito, só dou reajuste se vocês ajudarem na minha reeleição e assim por diante. Eu não ouvi ninguém dizendo isso. Ah, mas o adversário vai dizer, também é uma preocupação. Presidente, eu repito, por que eu falo que eu sou coxinha? Porque a minha experiência profissional, e eu falei isso hoje de manhã, eu tive o cuidado de anotar. Minas Gerais tem, pelo menos a minha fonte foi o Google enquanto eu estava sentado ali, Minas Gerais tem 853 municípios, São Paulo tem 645 municípios. Eu atendo no estado de São Paulo centenas de municípios, não ao mesmo tempo, e não, né, todos os prefeitos ao mesmo tempo, mas eu já atendi, nesses 20 anos profissionais, centenas de prefeitos e prefeituras. Então eu estou muito mais próximo do que pensa a administração municipal e o prefeito em relação a cautelas, tem que ter mesmo, do que de repente alguém que acha que o prefeito, para produzir uma ilegalidadezinha não vai ter problema. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Só que não é o caso aqui. Tá? Então, a minha tendência é muito mais próxima. Eu sou contratado por prefeito, pessoa física, não prefeitura, por prefeito, pessoa física, para dar orientações. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, justamente para ele não ficar inelegível, justamente para que ele não tenha problemas no futuro. Esta é a minha prática, eu estou acostumado. Então, neste caso, por isso que eu tenho absoluta convicção, eu não sou dono da verdade, mas eu tenho absoluta convicção daquilo que a gente está sustentando aqui no parecer. Então, essa experiência mostra isso, e também alguém mencionou aqui, já foi feito desde a lei de 97, já foi feito aqui em Juiz de Fora. E aí eu fui olhar quantos municípios tem no Brasil? 5.570. Alguém falou, será que é só Juiz de Fora que vai ficar fora, né, dessa prática de dar atualização monetária no ano eleitoral e do passado também, se for o caso? Eu não acho que a gente pode ter essa pretensão que vai ser só Juiz de Fora. Mas dos 5.570, alguém falou em centenas de municípios no Paraná, se eu não me engano, que estão aplicando reajustes. Eu tenho certeza que não são só centenas de municípios no Paraná. De 5.570, eu tenho absoluta certeza que mais de 5.000 estão fazendo isso. Então, Juiz de Fora não vai ser o único município. Haverá outros, mas mais de 5.000 estão aplicando, e eu vou mencionar aqui consulta respondida pelo TSE, que está no parecer. Então, não tem nenhum sentido se esconder atrás da lei eleitoral que a gente vai falar agora para não respeitar direito do servidor. Mas vamos lá? Falei da Constituição, vamos lá na lei. Fazer na circunscrição do pleito revisão geral de remuneração de servidores públicos que exceda a recomposição. Alguém falou aqui de perda de prazo, porque o prazo seriam 180 dias da eleição, 180 dias volta de outubro, 6 meses dá abril, perdeu o prazo. O que a lei fala aqui é que se for depois, né, se estiver dentro dos 180 dias, não pode dar aumento real. Porque se for antes de abril, pode ou poderia ter dado aumento real até, tá? Não pode
dar dentro deste período. Como nós já estamos nesse período, já estamos em junho, o limite é recomposição. Se essa recomposição será de 6 meses, será de 5, de 4 ou de 16 meses, trazendo 2015, é recomposição, não pode ter aumento real. Então é por isso que eu comecei o raciocínio dizendo, não é uma coisa ou outra, não é ou a Constituição ou a lei, são as duas coisas. A Constituição, passado, a lei, presente, o momento, ano da eleição. Se os dois índices somados, por isso que eu estava falando do Amarildo, se os dois índices somados derem 10, 11, 12, eu não sei, aí é questão de matemática, o prefeito não pode dar? Pode sim, porque ele está cumprindo a Constituição e a lei. E ele falou, é só querer. Aí entra na decisão política, e eu não posso me imiscuir nessa decisão política. Esse é um problema do prefeito, da prefeitura e de negociação. Estou dizendo que é legal, tá? Acho que isso é o suficiente. O que mais que eu trouxe as minhas... Olha, eu estou tão perto da prefeitura e do prefeito que eu pedi para o pessoal me trazer no portal da transparência da prefeitura o orçamento. Porque eu pensei o seguinte, espera aí, não pode ser má vontade do prefeito, de repente ele não tem dinheiro, a gente está vivendo uma crise, caiu a arrecadação, ele não tem dinheiro para dar, né? Aí me trouxeram do portal de transparência da prefeitura, isso está impresso hoje, tá? Que... são números, insisto, do portal de transparência, que até abril, são os números que tem lá até abril, a prefeitura tem um superávit orçamentário de mais de 160 milhões de reais. Então, os números estão aqui. E por que eu tive esse cuidado? E por que eu tive esse cuidado? É discurso político? Não. Porque eu imagino que se o prefeito disser eu não tenho dinheiro, ninguém pode obrigar o prefeito a virar dinheiro, né? Se não tem, não tem. Nós temos estados aqui, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que estão dividindo o salário, vocês sabem disso que está na televisão. Se não tem dinheiro, o que vai fazer o governador do Rio Grande do Sul? O que vai fazer não é o Pezão, é o Dornelles que está lá. Não tem, não tem. Má administração, má gestão é outra história. Aqui é a mesma coisa, se não tem dinheiro, o prefeito não pode virar dinheiro, mas me parece que o portal da transparência mostra que tem dinheiro, então não é essa a justificativa. Vamos lá. O que mais? Então eu já falei, a lei é de 97, a lei 9.504 é de 97, então nós vamos aí para 20 anos da lei. Essa interpretação eu realmente desconheço, não sei se Juiz de Fora é o único município ou não, mas não tem vedação a não ser aumento real. Muita gente falou em recomposição, muita gente falou em recompor perdas, é isso que pode, e me parece que é isso que está sendo pedido aqui, tá? Então, não tem outra interpretação, é essa que está aqui na lei, tá? Consulta do TRE. Eu aprendi e ensino isso aos meus alunos que quando a justiça diz não conheço da consulta, não conheço a consulta, significa não vou responder a consulta. E quando não responde a consulta, você não pode tirar nenhuma consequência para a direita nem para a esquerda. Não conheço é não respondo. Eu não posso pegar um não respondo e transformar numa resposta que me interessa. Tá? Então, eu vi a consulta foi embargada e houve decisão de embargos, mas a ementa diz, consulta não conhecida, portanto é consulta não respondida. Então, não tem esse fundamento também. Mas vamos lá. Como eu trabalho para prefeitos e para prefeitura, eu fico pensando no seguinte... e alguém também mencionou isso aqui, por isso que eu falei, não posso ficar repetindo aquilo que já falaram. Mas a gente não pode cobrar do prefeito, que é uma autoridade municipal, é o chefe do executivo, é o responsável, foi eleito lá atrás e tem obrigações para a população, para com a população. A gente não pode simplesmente submeter o prefeito a um constrangimento de dizer, olha, eu vou voltar atrás, eu errei, não sei o que, não sei o que. Eu não acho que isso é feio, mas não dá para fazer isso. Talvez seja pedir um pouco demais. Mas eu fico pensando, vamos jogar uma boia? Eu trabalhei, presidente, na Câmara Municipal de Campinas. Lá são 33 vereadores. Eu era secretário-geral da Câmara Municipal de Campinas. Portanto, eu aprendi a lidar com vereadores e lidar com o prefeito. Trabalhei para o prefeito Hélio. Esse foi cassado, infelizmente, né? De Campinas.
para ver, eu não ganho todas não, eu falei que eu não sou dono da verdade, às vezes eu perco também, e lá o prefeito foi cassado, né? Vocês sabem que isso apareceu no Jornal Nacional. Então isso me deu jogo de cintura. E que jogo de cintura? Para pensar que de repente a gente também pode jogar uma boia para o prefeito se sair bem da situação e não ser constrangido. E aí alguém mencionou para mim, não precisa consultar o TRE, porque o TRE realmente não pode responder consulta concreta, porque o TRE não é órgão auxiliar da prefeitura, é o Tribunal de Contas que é órgão auxiliar, né, do Legislativo, né? O TRE não é órgão auxiliar da prefeitura, então não posso perguntar para o TRE, posso dar aumento para o servidor? É evidente que o servidor, no caso concreto, o TRE vai responder que não. Mas tem outras ideias que a gente estava aperfeiçoando aqui. Já que a eleição é municipal e alguém mencionou que tem poderes que estão fazendo isso, vai junto com o governador, vai junto com o juiz, vai junto com não sei quem, por que é que o fórum sindical, de repente, não propõe para o prefeito ir falar com o promotor eleitoral, não o juiz, porque o juiz decide, promotor, e fazer uma conversa, falar, nós estamos querendo fazer assim, mas ninguém quer fazer nada ilegal. Senhor promotor, como é que o senhor vê a aplicação? Porque quem pode tomar providência depois são partidos, né? Isso aí é do direito eleitoral. Na eleição, se esse é o receio do prefeito, qualquer candidato, partido político, coligação e o Ministério Público. Então, se de repente o Ministério Público concordar, e o Ministério Público não é obrigado a aceitar, que pode dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, é problema de vocês, faça e depois eu vou atrás, mas é uma saída, vamos conversar, porque do jeito que a coisa está, me parece, é que tem aqui o projeto para votar, ou é sim ou não, e pronto, não tem mais margem de negociação. Mas eu aprendi a usar isso, pois não. Oi? Mais 5 minutos, presidente, por favor. Tá? Então, essa seria uma saída que eu acho correta. Falei da Constituição e da lei, eu anotei aqui, presidente, para não me perder. Falei do orçamento, falei do abuso, né, que seria o receio do prefeito, mas quem tem que reclamar é o adversário, e o abuso seria em troca do voto, dar aumento sem troca de voto não tem problema nenhum, é respeitar o direito, como nós já vimos. Números dos municípios. Eu quero mencionar, então, do parecer. Todos têm, eu vou mencionar a página e vou ler a consulta. Tem uma consulta respondida pela Justiça Eleitoral? Sim, mas pelo TSE, lá de Brasília. E o TSE disse o seguinte nessa consulta, então eu quero me basear nesta consulta, tá? Do TSE, que está na página, para quem depois tiver acesso, eu acho que está na internet também, o fórum colocou, está na página, eu anotei com caneta vermelha. Eu trouxe prova para corrigir, por isso que eu trouxe caneta vermelha. Aqui, nós que somos professores, a gente sabe disso, né? Eu trouxe prova, um pacote de prova para corrigir. Mas vamos lá, então está aqui a caneta vermelha. Disse o TSE, relator dessa consulta é o ministro Fernando Neves. O ministro Fernando Neves é irmão do ministro Henrique Neves, que está lá no TSE hoje. Hoje está lá o ministro Henrique Neves, que é irmão do Fernando Neves. Então, entre aspas, aprovação de projeto de revisão geral da remuneração de servidores públicos até o dia 9 de abril, desde que não exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo, não caracteriza a conduta vedada prevista no inciso 8º. Está respondido pelo TSE. Então, por que eu vou dar importância a uma consulta não respondida do TRE, se o TSE já diz que pode? E a decisão final sempre vai ser do TSE. Tá? Para terminar, presidente, a última referência que eu faço aqui. Houve um julgamento do TSE, que também está lá no parecer, está aqui no parecer. Houve um julgamento do TSE que permitiu a aplicação de índices de reajuste retroativos a 2 anos. Por que 2 anos? Porque no primeiro ano a prefeitura não deu, e aí acumulou 2 anos, e no ano eleitoral. E o TSE falou, se for só recomposição sem aumento real, mesmo que sejam 2 anos, portanto 24 meses, pode fazer, não está ferindo a lei, está aqui no parecer, tá certo? Acho que é isso que me incumbia falar. Eu não quero entrar, insisto, em questões políticas, mas eu ouvi o vereador Betão falando que talvez tenha servidores aqui obrigados a virem. Quer dizer, eu não entendo a prefeitura com medo de reconhecer direito dos servidores e, eventualmente, praticar a improbidade, coagindo o funcionário a vir aqui. Isso é improbidade.
Vamos lá. Improbidade em público. Em público. Todos são testemunhas. O Ministério Público está vendo isso. Será que não tem que abrir um inquérito civil para apurar isso? Quer dizer... Vamos lá. Então, eu estou falando que eu não quero errar lá na frente, né? Eu tenho medo de errar lá na frente, mas eu estou errando agora, tá? Bom, é complicado, tá? Então, eventualmente, isso tem que ser pesquisado ou não. Eu não sei qual é a justificativa. Vai dar ponto facultativo, vai dispensar o trabalho, todo mundo tem um dia de licença, todo mundo ao mesmo tempo. Não sei, tem que investigar isso, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente.